E aí, pessoal, vamos para a nossa quarta parte do estudo de função do segundo grau. A gente tinha parado e observado o comportamento da nossa parábola, né, relativa ao valor de B. Agora aqui deixa ela mais bonitinha. Relativa ao valor de B, quando eu movimentava no B, gerava uma outra parábola. Isso era proveniente da questão do vértice, né? Porque eu jogava valores de x para um B só, né, com o expoente 1, e gerava valores de y com delta, que está ligado a b ao quadrado. Por isso as imagens, né, dependendo desse b, desse ponto, ao movimentá-lo tem um comportamento parabólico. Beleza? Fizemos isso na aula passada. Faltou, e vamos fazer agora, observar uma outra coisa muito importante na nossa função de segundo grau, que é a imagem, tá? Depende do gráfico. Já vimos nos exemplos particulares que a imagem da função do segundo grau não é real. Não tem todo mundo aqui na reta atrelado a esse gráfico, a esse esboço, tá? Então, essa imagem depende de quê? Da posição onde está esse vértice. Porque exatamente o y do vértice significa o quê? Um valor ou máximo ou mínimo, nesse caso aqui que a gente está vendo na tela, mínimo para a função. Essa função ela decresce, aumentando os valores de x, essa função decresce. Vou aumentar aqui. Deixa eu arrastar esse povo aqui. Não aumentar não, deixa aí. Bom, ela decresce até o meu vértice, que é o momento de mudança, tá? É um ponto de inflexão. Quando vocês estudarem derivadas, vão ver essa palavrinha lá. E passou desse ponto, as imagens começam a crescer. Essa é a menor imagem dessa função nesse caso. Mas só acontece porque o comportamento dessa parábola é o que? Ela tem concavidade para cima, proveniente do A ser positivo, que já falamos também. Se o A for negativo, eu tenho uma concavidade voltada para baixo. E daí, o que é que acontece? A imagem, ela tem, atrelada a ela, todas as imagens, ela tem uma que é máxima. É o chamado ponto máximo. O vértice passa a ser chamado de ponto máximo, porque está atrelado a uma imagem máxima na função. Ok? Então, qual será o conjunto imagem dessa função? Já escrevemos nos casos particulares, mas vamos escrever de maneira mais genérica para relembrar. E m de f será igual, nesse caso aqui, onde meu A é negativo e a concavidade está para baixo, eu subo valores das imagens, eu vou aumentando as imagens até o máximo do y do vértice. Então eu venho de onde, povo? Do menos infinito até o y do vértice. Infinito aberto, menos infinito, tá? Até o y underline v. Botar a fórmula letras para aparecer bonitinho para a gente. Fechado? Atribuindo os nossos valores aqui do a, b e c, coeficientes que mudam para a nossa função, aqui genérica, geral, eu vou ter aberto e menos infinito de novo, até o y do vértice. O nosso y do vértice a gente calculou na aula anterior, aqui ele, ó, é o número E, que equivale a menos delta, tá aqui, sobre 4A. A gente calculou aqui na caixa de entrada. Então, até o número E. Fechei. Pronto. Mas isso acontece quando? Só acontece quando o A, botei um espacinho, né? Vou botar uma vírgula depois do espaço. Vou botar outro espaço. Para ver bem. Quando A é o que? Maior não. Menor do que zero. Tá? Concavidade fica voltada para baixo. E aí ela tem um ponto máximo. Ok? Beleza. Deixei aqui o conjunto imagem. Porém, vou aproveitar até e copiar essas informações. Quando eu copio, os valores dinâmicos que eu coloco aqui no texto não vão aparecer. Mas isso é o mínimo. Ó. Fui. Enter. Ele não apareceu. Poderia ter colocado a expressão lá mesmo copiada, mas
enfim, vamos fazer tudo passo a passo para que vocês façam várias vezes, porque o objetivo dessas aulas não é só aprender o conteúdo matemático, é conhecer e saber como utilizar da melhor maneira o GeoGebra para esse conteúdo matemático. Muito útil para professores, para estudantes, para o povo em geral, tá? Nesse caso agora, a gente vai pensar na parábola com concavidade voltada para cima. O que é que acontece? Que já falamos, as imagens elas têm um valor mínimo associado e a partir dele eu vou apenas ter valores crescendo infinitamente. Então as imagens começam desse valor y do vértice e vai até o nosso mais infinito. Tá? Pronto. Deixando isso atrelado ao a nossa particularidade, igual, fechado no meu vértice é o E, até mais infinito. Pronto, menos, tirei. Isso aqui só acontece quando a concavidade está voltada para cima, ok? Ou seja, o A é maior do que zero. Para não ficar essas duas informações na tela e causar uma discordância, né, errônea de informação, inclusive, estou aqui, ó, concavidade voltada para cima. Significa que está gerando essa imagem também que vem do menos infinito, o que é falso. Ou aparece, ou é essa a resposta ou é essa. Tá? Essa resposta acontece com A negativo. Então, para aparecer na tela do GeoGebra, eu vou usar um comandozinho aqui, ó, chamado se. Lógica, um comando de lógica. Um dia a gente vai estar vendo uma aula de lógica, tá? Se condição. Qual é a condição que eu quero para que apareça essa situação? Quando A for negativo, eu quero que apareça o texto esse, que eu estou chamando de texto 6. Teste 6. Se não for A negativo, que é o senão aqui do comando, quero que apareça então o texto 7, tá? E aí eu dei Enter e ele cria um novo texto. Clicar aqui, ele vai criar um novo texto, está aqui. Só que esse texto ele é variável, ó. Se eu mudar o A, ele muda também. E ele vai estar sempre aparecendo na posição que os textos originais estão. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um texto desse em cima do outro, tá? Até para não ocupar espaço. Colocar um texto desse em cima do outro. Esconder esses textos. E aí só vai aparecer o que eu quero. A positivo, A negativo. Ali, ó. Dar uma visibilidade melhor, mudar o tamanho aqui, a cor, botar um azulzinho. Colocar negrito. Pronto. Destacar bastante. Então, ó, A negativo, A positivo. Beleza. Ok? Então o meu y do vértice está associado diretamente à imagem da função. Por falar em imagem, lembram qual é o domínio da função? Nos dois exemplos que vimos, domínio real. Aqui não muda. Qualquer parábola tem domínio real. Eu posso sempre estar atribuindo qualquer valor de x no polinômio e obtendo uma resposta, obtendo um valor de f de x ou y. Então eu vou dizer novamente, aqui com o nosso LaTeX, dentro do GeoGebra, fica bonitinho, que o domínio da função do segundo grau é o conjunto dos números reais, tá? Destaque, pronto, médio, negrito e vai. Beleza, coloca ele aqui do ladinho, domínio dos números reais. Um outro ponto que a gente vai ver ainda nessa parte é o valor do C. O que é o valor do C que a gente não viu, né? Faz na função. Nos casos particulares vimos. Se eu atribuo x igual a 0 no domínio, ou seja, vou considerar o ponto 0 e f de 0. Se liga. Dei Enter. Gerou esse ponto A, que está aqui. Se eu movimento C, o ponto A também está subindo, aumentando o C, está descendo, aumentando o C. E o ponto A está sempre no eixo Y. E reparem, o meu C é menos 3,4. O valor do y do A é menos 3,4 e o x sempre 0. Ou seja, povo, recapitulando novamente, o valor do C significa o valor do y do C e o valor do C, o valor do y do A, que é o valor do C. Vixe, confundiu tudo, perdão. O valor do y do A, que é o valor do C, é exatamente o valor, bem repetitivo, onde a nossa parábola, o nosso gráfico, intercepta o eixo y. Ok?
ou seja, a nossa variável, o nosso termo, variável não, o nosso termo independente na função, no polinômio, será exatamente o momento, o valor, tá? Onde o meu gráfico intercepta o eixo y, negativo, positivo e assim vai, ok? Bom, eu vou dar uma paradinha aqui para a gente não ficar com a aula muito grande. A próxima aula a gente vai trabalhar com as raízes da equação do segundo grau e o estudo do sinal dessa equação do segundo grau. E depois vamos ter mais uma aula para uma aplicação, uma situação problema da função do segundo grau usando o GeoGebra. Ok, galera? Valeu, até a próxima. Curte, se gostar, compartilha também e se inscreve lá no canal. Abraço!